todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor. Preciso também lhe dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Eu lhe peço pra Deus te guardar, preciso também lhe dizer, permite que Deus transforme teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu lhe peço pra Deus te guardar, preciso também lhe dizer, permite que Deus transforme teu viver. Boa noite. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Digam amém. Não sei se vocês sentiram o mesmo que eu, mas desde que começamos o culto, vocês sentiram uma paz aqui dentro? É algo assim que não dá para explicar, né? Eu agradeço muito a Deus porque nós estamos aqui nesta noite. Poder sentir através do louvor, né, através das orações, que Deus realmente Ele nos ama e nos quer muito bem. Eu agradeço agora publicamente porque nos momentos de oração ali, de pedidos e agradecimentos, eu
Eu omiti um. Não falei ali porque eu queria falar publicamente aqui. Eu estou muito grato a Deus por ter realizado um sonho. Um sonho cansativo, mas um sonho. No domingo, né, realizei uma prova bem longa. Ainda estou cansado, viu, gente? Não estou ainda recuperado. Mas quero confessar aos irmãos que durante a prova teve um momento que eu senti umas dores nas pernas, mais especificamente aqui no joelho, no lateral. E eu orei muito a Deus e Ele não me desamparou. Eu sei que depois, uns 2 quilômetros, continuando a corrida, eu não sentia mais a dor. Mas eu confesso que depois do quilômetro 38, eu pensei que eu ia dar um negócio em mim, não acabava mais. Mas eu confesso para vocês que eu faço um paralelo dessa experiência com a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente está nessa caminhada, né, rumo ao céu, e como nós bem sabemos, essa caminhada ela é um caminho estreito e íngreme, né, que leva ao céu. Foi a visão que Ellen White teve, a primeira visão que ela teve, né, do caminho estreito. Mas assim como na prova lá eu senti a presença de Deus e Ele tocou na minha perna e me ajudou, não só Ele, mas outras pessoas que estavam comigo me incentivaram, e assim a gente vai se ajudando, e na vida espiritual é assim também. Nós precisamos estar unidos para que juntos possamos nos ajudar a continuar nesse caminho estreito. Um segurando o outro, né? Não deixando, se o nosso irmão cai, a gente levanta, se a gente cai, o nosso irmão nos levanta, e assim a gente segue rumo ao céu. Muitos pensamentos passaram na minha cabeça do que dividir com os irmãos nessa noite. E sempre para mim, eu peço muito a Deus para me dar sabedoria no falar, porque muitos são os pensamentos da gente. E na hora, parece que eles se misturam e nem sempre a gente percebe se houve entendimento ou não da mensagem, mas eu procuro ser bem claro e objetivo na mensagem de hoje, que fala um pouco sobre as nossas angústias, sobre os nossos anseios, sobre a nossa ansiedade. Todos nós ansiamos por alguma coisa. Eu estava ansioso por esta corrida que eu fiz no domingo. Então, assim, a nossa vida é assim, cheia de... A gente tem sonhos, tem desejos e passa por esses momentos de ansiedade. Eu sei que quando você vai realizar algum projeto, você fica ansioso, não vê a hora de fazer, e se vai ficar bom ou não vai. Mas eu li essa semana passada, eu estou fazendo a leitura do livro Ciência do Bom Viver, estou quase terminando ele, e teve uma passagem ali que me chamou muita atenção. Várias passagens me chamaram a atenção, mas como a gente não pode falar tudo de uma vez, então eu orei a Deus para que Ele me dissesse qual delas que eu teria que falar nesta noite. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. O texto é muito conhecido de todos, mas eu estive pesquisando um pouco mais sobre ele e quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu descobri. Nós bem sabemos que a Bíblia é um livro inesgotável de sabedoria. Então, você lê ele hoje, amanhã você lê ele e você tira mais conhecimentos e assim vai, né? Então, 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 em diante. Falando um pouco sobre Paulo, né? Paulo, ele foi um grande evangelista, pregou durante um bom tempo, boa parte da sua vida, e ele mesmo diz, né, que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E assim eu espero que nós também façamos, sejamos seus imitadores, né? Mas em especial nesta noite nós vamos ler aqui alguns versos de Paulo, que diz assim, o título, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse
com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então não é que sou forte. Vocês já pararam para pensar nessas palavras aqui de Paulo? Por isso que muitas vezes nós andamos angustiados, porque nós temos medo, muitas vezes, de fazer a vontade de Deus, de se entregar completamente nas mãos dele. Porque assim como Paulo fez, Paulo se entregou completamente, e aí a gente analisa a vida de Paulo, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. Mas pergunta para Paulo se ele estava triste com isso. O próprio texto diz que ele ficava feliz com isso. E analisando um pouquinho esse espinho na carne, não sei se já passou na mente de vocês essa dúvida, mas será que era um espinho literal mesmo? Eu tive pesquisando um pouco. Então ali os teólogos eles têm algumas ideias do que seria esse espinho na carne, né? O espinho, né, se a gente for pegar a tradução literal dele, significa uma farpa, né, uma estaca ou algo pontiagudo. Mas nesse caso não é essa a visão que eles têm. Pode ser uma alusão a inimigos. Vamos dizer que hoje nós tenhamos alguma dificuldade em algum aspecto da nossa vida. Esse pode ser o nosso espinho. Então é apenas no sentido figurado. Mas também nós vemos que lá em Números 33, 55, menciona um texto falando que alguns inimigos do povo de Deus eram como espinhos para eles. Então, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os deixardes ficar, vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apartar-se-vos-ão na terra em que habitardes. Então, o espinho, aqui ele simboliza alguma dificuldade que Paulo tinha, alguma luta, ou alguém que estava querendo atrapalhar o seu caminho. Vocês sabem muito bem que para nós seguirmos a Deus e guardar os seus mandamentos, fazer a sua vontade, sempre quando a gente se prepara, algumas coisas acontecem. E a gente sabe quem luta contra nós, né? Não são as pessoas, mas sim os inimigos de Deus. E eles estão por aí tentando de todas as formas nos derrubar. A carne aqui, que nós lemos, também pode se referir ao corpo físico ou à natureza pecaminosa. Então não quer dizer que... Podia ser que Paulo, devido ao muito andar por vários lugares, pregando o amor de Cristo, ele possa ter adquirido uma doença. Isso não está escape de ter acontecido. Mas também pode se referir à natureza pecaminosa. Porque Paulo mesmo dizia que ele esmurrava o corpo, porque o que ele queria fazer ele não fazia, aquilo que ele não queria ele fazia. Então é a luta contra o nosso próprio eu. Nós também não temos lutas todos os dias, não temos que matar um leão todos os dias, não é assim que se diz? Por quê? Porque para nós, como cristãos, sempre as coisas são mais difíceis. Né? Não é assim? A gente, quando quer fazer as coisas corretamente. E essa semana eu estive lendo uma matéria da revista Adventista, falando da história do soldado Doss. Vocês talvez já ouviram falar. Vai ser lançado agora, ao final do ano, o filme dele. Conta a história de um jovem que foi para
guerra, Segunda Guerra Mundial, e ele não queria levar arma. Ele só queria ir para a guerra para ajudar a salvar pessoas, não matar pessoas. E existe uma lei que dizia que você poderia ir para uma guerra sem ter que quebrar princípios religiosos. Então essa lei existe, só que ninguém nunca usou essa lei, e ele usou. Ele pediu para que fosse para a guerra e pudesse não matar ninguém, não usar armas, e, por incrível que pareça, ele guardou o sábado também. A reportagem fala bem claro que... E depois, eu lendo, tem duas reportagens na revista Adventista desse mês, tá? Se vocês quiserem ler depois, eu vou contar por cima, mas que duas histórias do mesmo personagem, né? Esse personagem, ele existe, ele é real, e lendo a história dele, nós entendemos o porquê que foi criado o Capitão América. Foi criado em cima do Soldado Doss. Só que nunca ninguém contou isso. Claro, nunca eles vão contar isso, né? Mas, por quê? Eu vou ler para vocês um pedaço, só para vocês entenderem um pouquinho. Doss orava durante a guerra, tá? Ele orava: Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Foi assim que depois de 5 horas resgatou o último dos 75 homens, sem que nenhum deles perdesse a vida. Isso aconteceu numa emboscada que eles tinham tomado uma parte do território japonês. E aí, quando eles estavam lá, aconteceu uma emboscada. Os japoneses fizeram uma emboscada e todos eles receberam a ordem de descer da montanha. Eles estavam no alto de uma montanha e era para descer. Mas o soldado Doss, ele não desceu. Ele foi contra aquela ordem. E os que desceram, todos foram feridos. E aí logo depois foram resgatados. Ele com certeza não conseguiu resgatar todos, mas 75 homens ele conseguiu resgatar. E olha só a coragem que ele tinha. Ele não se importava com os tiros. Ele não estava preocupado se ia levar um tiro ou não. Ele saía correndo, carregava um, levava, depois vinha, carregava outro. E assim ele fez. E durante 5 horas, Deus deu força para ele carregar 75 homens. Por esses e outros atos heróicos, Desmond Doss recebeu das mãos do presidente Harry Truman o mais importante reconhecimento militar norte-americano, a Medalha de Honra do Congresso. Por que eu citei para vocês essa história, junto com o que a gente está aprendendo aqui de Paulo? Nós temos lutas, mas quando a gente se entrega completamente a Deus, a gente perde o medo das coisas. A gente sabe dos riscos que a gente corre, mas a gente não se preocupa com isso. E teve um momento aqui, na outra reportagem falando sobre ele, que ele viveu até os 87 anos, com um pulmão só, porque depois que ele voltou da guerra, ele voltou com sequelas, né? Ele pegou lá malária, pegou um monte teve pneumonia, e ele ficou com um pulmão. Mas mesmo com um pulmão, ele viveu até 87 anos. Ele morreu agora em 2006. Faz pouco tempo que ele morreu. Mas ele teve um incidente que aconteceu, que uma bomba explodiu, bem próximo dele, de outros soldados, e ele perdeu essa perna toda. Ficou aqui só no tronco. E aí estavam carregando ele, levando ele para a enfermaria, e ele falou: não, me deixem, levem os outros e depois me levem. Ele sempre tinha em mente o fazer para os outros aquilo que fizessem para ele. Então ele tinha uma comunhão muito, muito íntima com Deus. No texto que nós acabamos de ler, no verso 8, diz assim, ó: por causa disto, desse espinho, ou dessa dificuldade, ou dessa angústia que Paulo tinha, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, tirasse dele essa angústia. Por que será que 3 vezes, né? E Deus aí respondeu para ele? Coincidência ou não, quando a gente está perdido
ou precisando de socorro, seja no mar, seja no mato, em qualquer lugar, existe aquele código internacional que é o SOS, certo? Mas se você não tem condições de fazer o SOS, você pode pegar 3 bandeiras, juntas uma do lado da outra, assim, dado um espaço, para que as pessoas de longe possam ver. Isso também significa pedido de socorro. Fazer 3 fogueiras separadas, assim, dando um bom espaço, simboliza também pedido de socorro. Então aqui Paulo diz aqui o relato, né, que ele orou por 3 vezes até que o Senhor o respondesse. Quantas vezes você já tem orado ao Senhor pedido por algum problema, alguma angústia que você está passando? E muitas vezes ele já deve até ter respondido, mas você ainda não entendeu. E no verso 9 agora, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês podem perceber que quando nós achamos que estamos bem, que estamos fortes, aí é que vem os nossos tropeços, não é mesmo? Quando a gente pensa que já está preparado, é que vem o tombo. Então, Paulo dizia, né, que quando eu estou na fraqueza, né, é que eu sou aperfeiçoado. No verso 9, diz assim, ó, continuando, né, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vocês já viram que na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a sua obra e que, aos olhos dos homens, eram pessoas fracas e incapazes, mas que Deus as usou. O exemplo bem clássico para nós é Moisés, né? Moisés foi criado como um rei, como um futuro rei, né? Faraó. Mas o que aconteceu? Para que Deus pudesse usar Moisés, ele teve que tirá-lo de lá, do Egito, deixá-lo um bom tempo fora, para que ele voltasse às suas origens e aprendesse a humildade, a mansidão, e se tornasse uma pessoa que se julgasse incapaz de fazer a obra do Senhor, para que depois Deus pudesse usá-lo. Agora, o verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mais um paradoxo para nós, né? Ele ficava feliz nos momentos de fraqueza, nos momentos de injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E nós? Será que nós ficamos assim ou a gente fica revoltado? Eu creio que a maioria das vezes nós ficamos revoltados, né? Nós não gostamos de ser maltratados, de ser pisados pelas pessoas. Nos achamos no direito de defender a nós mesmos, né? Mas ser cristão é isso. É andar a segunda milha. Na história do soldado Doss, no começo da guerra, quando ele entrou, todos os outros soldados, os oficiais, eles queriam de alguma forma derrubar o soldado Doss. Como assim derrubar? Fazer com que ele abandonasse a guerra, que ele pedisse para sair, literalmente. Então eles tentavam de tudo, faziam com que a vida dele fosse um inferno. Mas ele de nenhuma maneira ele arredou o pé. E de nenhuma maneira ele também brigou com as pessoas. Vamos ver o que eles fizeram no filme, que vai sair. Mas a reportagem fala, o documentário aqui fala que ele foi fiel aos seus companheiros. E quando os companheiros estavam machucados, ele fazia de tudo para tentar amenizar a dor e o sofrimento deles. No livro Ciência do Bom Viver, na página 480 e 481, tem uma promessa de Deus e um conselho para nós. Diz assim, ó: muitos que professam seguir a Cristo têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus.
não querem se entregar por completo nas mãos do Senhor. Não se entregam completamente a Ele, porque temem as consequências que tal entrega possa implicar. Não é assim? Muitas vezes a gente não quer pegar alguma coisa para Deus, para que a gente não tenha aquele compromisso e aquela responsabilidade, e ficamos com medo. Enquanto não fizerem esta entrega, não podem encontrar paz. Paz que só o Senhor pode nos dar. Há muitos cujo coração está oprimido sob o peso de cuidados, porque procuram fazer como o mundo. O mundo, qual é que o mundo faz? Eles acham que tudo que eles têm é porque eles lutaram, porque eles correram, porque eles foram atrás. Realmente, a gente precisa fazer a nossa parte, mas tudo vem das mãos do Senhor. Escolhem seu serviço, aceitaram suas perplexidades, adotaram seus costumes. Assim, seu caráter é deformado e sua vida torna-se fatigante. A vida ela é fatigante, porque você não tem prazer nas coisas deste mundo. Agora, nas coisas do Senhor, mesmo cansado de lutar, de trabalhar para Deus, quando você faz as coisas para as pessoas por amor, a recompensa não tem valor. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se libertem deste jugo de escravidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11:30. A inquietude é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o princípio. Para cada dificuldade tem já preparado um alívio. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Nós estamos estudando durante esse trimestre a vida de Jó. Quantas lições nós aprendemos desse livro esse trimestre? Quem diria que uma pessoa como Jó, um homem justo, um homem íntegro, um homem que, claro, tinha seus pecados também, porque todos somos pecadores, mas ele fazia tudo que estava ao seu alcance e passou pelo que passou. Como nós bem sabemos, neste mundo, esse grande conflito cósmico que nós estamos aqui fazendo parte deles, né? Nós temos muitas dificuldades, muitas. Mas só tem paz verdadeiramente aqueles que se entregam nas mãos do Senhor. Porque Deus, sim, tem sempre uma porta a abrir para nós. Sempre tem a solução. E no momento certo, Ele vai promover o alívio para nós. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades, das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus serão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Deus, quando nós nos colocamos à sua disposição, Ele faz como Ele fez no passado. Ele abre o mar vermelho das dificuldades. Ele coloca para nós um tapete vermelho à nossa frente. Só que nem sempre esse tapete para nós é vermelho. Porque nós precisamos ter a mesma visão que Paulo teve. A mesma comunhão que Paulo teve. E essa comunhão e essa visão, ela é adquirida diariamente. Por isso nós precisamos confiar em Deus. Esse Deus que tudo provê, de acordo com as nossas necessidades. Eu quero fazer um convite para vocês. Esse convite é para mim também. Para que nós possamos confiar mais no Senhor. Eu sei que a minha experiência, a experiência de cada um, ela é diferente, é individual, porque nós somos indivíduos diferentes. Fazemos parte do mesmo corpo, mas cada um tem as suas lutas, cada um tem o seu espinho, sabe onde que dói, onde não dói.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós entregarmos completamente a nossa vida ao Senhor, se nós nos prostrarmos, nos humilharmos, Ele vai fazer a obra em nossa vida. Nós vamos juntos agora entoar o hino. Deixa eu achar aqui. (420). Ó que amigo em Cristo temos. Confie nesse amigo, assim como Paulo confiou.